todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa reunião do Conselho Administrativo do Instituto Paulo Freire, do dia 19 de outubro de 2020, às 18h05. Antes de eu ler os itens da pauta, eu vou justificar, porque a pauta já foi publicizada anteriormente, eu vou justificar a ausência da nossa nova, velha colega conselheira Eliette, por questões de agenda do gabinete do prefeito, não saiu ainda publicada a nomeação da mesma, portanto, eu e o André conversando, nós achamos que seria mais prudente e dentro da legalidade que ela não participasse dessa reunião e só fizesse parte do quadro, né, de conselheiros após a publicação da nomeação dela. Ainda que já esteja esperando apenas a publicação, vamos cumprir com os trâmites todos legais para que não haja nenhum questionamento e, como sempre, trabalhando dentro da legalidade e da transparência que o Instituto e o Conselho vêm lidando com todos os assuntos. Esse é mais um que nós, cautelosamente, achamos por bem, pedimos que a participação dela seja apenas a partir da próxima reunião, que é a primeira reunião de novembro, tá bom? Posto, os itens da nossa pauta de hoje é a aprovação das atas das reuniões extraordinárias realizadas no dia 1º de outubro de 2020 e da ordinária realizada no dia 5 de outubro de 2020. O item 2, então, está suprimido, que seria a apresentação da conselheira. No item 3, deliberação sobre a prorrogação do contrato de locação de computadores utilizados pelo Instituto, conforme os documentos enviados a nós previamente. No item 4, informações sobre o encerramento do contrato com a consultoria de investimentos, a LDB. Item 5, informações sobre o andamento do processo de revisão de atualização do regimento interno do Conselho Administrativo. E no item 6, como é de costume nosso, assuntos diversos, caso alguém queira trazer algum assunto para discussão e informação. Colocando o item 1, que é a aprovação das atas, em deliberação. Eu vou colocar em dois blocos, por se tratar de duas atas, porque se alguém tiver alguma para fazer alguma, não ficar complicado, não ficar confuso. Então, primeira ata do dia 1/10. Eu coloco em deliberação, se alguém quer fazer algum adendo, se alguém tem mais alguma coisa para dizer. Lembrando que essas atas não são enviadas previamente pelo nosso querido Paulo, que dirige nos envia para que a gente já possa fazer a leitura e alguma correção que julgarmos necessária, ele envia por e-mail e no grupo do WhatsApp. Mas ainda assim eu abro para se alguém quiser fazer alguma colocação, esteja à vontade. Alguém quer fazer alguma colocação sobre a do dia 1/10? Eu quero. Eu tenho que dizer que na próxima apresentação do Douglas, ele vai aprender a falar pausadamente, num tom mais acima, porque foi horrível para fazer essa data e para entender, porque estava muito difícil de entender o que ele falava. E o Douglas é de uma inteligência admirável, ele está muito à nossa frente, então ele raciocina, entendeu o raciocínio dele, né? Então, ficou bem difícil de tentar ajudar o Paulo na angústia dele de transcrever com a maior fidelidade possível a fala do Douglas. Então, foi uma ata trabalhosa. Era isso que eu tinha que colocar. A gente debateu bastante. Sandra, quero fazer uma colocação. Pois não, meu querido. Então, aquele dia até reclamei, mas disseram que era só para mim. Eu falei, eu achava mesmo que ia ser difícil fazer aquela ata, justamente porque estava muito confuso para mim ouvir, que estava difícil. Por isso que eu reclamei, mas falaram, é só para você. Eu não estou conseguindo escutar também. Então, eu coloquei isso aquele dia, imaginando mesmo que seria difícil fazer a pauta daquela forma. Tá certo, Edu. É que o seu som estava ruim naquela reunião, né? Aí eu achei que fosse só para você ouvindo ele bem na hora. Mas depois, quando você vai transcrever, já saiu do texto, aí parece que dá uma dificuldade maior.
Mas na hora até parecia que estava dando para ouvir, sabe, Edu? É que depois da reunião novamente para tentar ver se a ata estava batendo, aí que deu para perceber que estava mais difícil de acompanhar. Mas da próxima vez a gente se atenta mais quando você chamar a atenção, viu, meu querido? Agora eu coloco em deliberação. Fábio? Aprovado. Edson? Aprovada. Paulo? Aprovado. Edu? Aprovado. Nara? Aprovado. Silene? Eric? Aprovado. Eric? Aprovado. Comentário. Ah, tá, já está ouvindo. Estou ouvindo, meu áudio estava fechado. Não, você fez um comentário. Alguém quer fazer alguma colocação sobre a ata do dia 5/10? Algum adendo? Alguma coisa a acrescentar? Ela em deliberação também. Fábio? Aprovado. Edson? Aprovada. Paulo? Aprovado. Edu? Eu quero fazer primeiro um adendo aqui, Sandra. É dizer que, apesar de ser enorme aquela reunião, eu acho que o Paulinho transcreveu muito legal, ficou muito legal a forma que ele colocou lá, ficou tudo bem corretinho, né? Apesar de tudo, viu? Então, eu aprovo aquela ata também. Tá certo, obrigada. Obrigada, Edu. Nara? Aprovo também. Silene? Gente, eu estou com dificuldade no áudio aqui. Está ouvindo, Eric? Eric? É a conexão dele. Depois eu contabilizo o voto dele na hora que ele reconectar, tudo bem? O item 2 da pauta, então, será suprimido. Eric, está ouvindo? Agora eu estou ouvindo, ele está picotando muito, viu, Sandra? Na deliberação da segunda ata, eu aprovo, mas eu não tinha conseguido escutar ninguém, praticamente, tá? Os demais estão ouvindo, gente? Paulo? Está todo mundo ouvindo? Eu acho que foi a minha internet. Na internet, pode ser. Pois não, Paulo? Deixa só eu agradecer o pessoal, porque realmente para fazer essas duas atas acabou acumulando mesmo e consumiu mais tempo, um pouquinho mais complicado, mas o pessoal ajudou bastante. Então, eu queria agradecer o grupo, que de maneira geral o pessoal mandou mensagem, foi corrigindo, o André, você, Sandra, o Fábio também ajudou bastante, o Edson, todo mundo foi bem integrado dessa vez aí, que eu preciso de ajuda mesmo. Então, muito obrigado, pessoal todo aí. Muito legal. Então, o item 3 é a deliberação sobre a prorrogação do contrato de locação dos computadores utilizado pelo Instituto, conforme os documentos enviados previamente. André, você quer fazer alguma colocação para o Conselho? Sim, só para deixar bem claro, porque como a reunião é gravada, em que pese que eu encaminhe previamente a documentação para todos os conselheiros do grupo, acho que é importante que a gente replique algumas informações que são relevantes, né? A primeira delas é que nós fazemos uma análise prévia sobre a viabilidade ou não da prorrogação de um contrato, para verificar se é mais vantajosa toda a despesa de uma nova licitação, mesmo que seja na modalidade de pregão, quer seja a aquisição de equipamentos que, por serem, né, da área de tecnologia de informação, acabam ficando obsoletos muito rapidamente, haja visto os equipamentos antigos que nós tínhamos o Poliprev, e também a viabilidade financeira de nós fazermos essa prorrogação. Então, algumas informações são interessantes, em que lembrar o Conselho que não se trata de uma nova contratação, e mais que o Conselho, né? A quem estiver nos assistindo, que trata-se da segunda prorrogação de um contrato realizado anteriormente, em que nós aplicamos o índice de reajuste acumulado definido em contrato, que são os índices governamentais. Então, não há nenhuma majoração excessiva. Nesse caso, especificamente,
um contrato que 12 meses depois nós estamos reajustando ele em 2,44% do valor originalmente prorrogado no primeiro aditamento. Resumindo, nós estamos saindo de uma contratação inicial de R$ 7.560 há 2 anos atrás, para hoje estarmos pagando R$ 7.968,27, ou seja, são reajustes relativamente pequenos que justificam pela quantidade das máquinas que nós temos e sempre atualizadas. Então, só para deixar claro que nós temos hoje nesse contrato, como equipamentos locados, tá? 28 computadores, um notebook, um servidor, que é o nosso servidor de maior capacidade. O servidor do Instituto acaba funcionando como um backup dos nossos arquivos. Isso traz segurança, né, na nossa área de TI para os nossos arquivos. Temos um no-break e mais um scanner dentro dessa contratação, ou seja, o custo por equipamento acaba ficando bastante vantajoso para o Instituto, se lembrar que nós tivemos, em 3 anos, uma majoração muito pequena nesses valores. Então, é por isso a justificativa pela prorrogação, não só pelo valor, ser um valor que nós estimamos ser um valor interessante para o Instituto em relação à quantidade de máquinas, mas principalmente pela manutenção que esses equipamentos acabam tendo por parte do contratado e com as constantes atualizações que o Instituto não tem que arcar com o custo, né, de estar investindo em tecnologia o tempo todo. Essa é uma tendência hoje, né, que a gente tem dentro dos entes e das próprias empresas, que isso barateia a manutenção da área de informática da nossa instituição. Então, isto posto, nós entendemos que é a opção mais viável para o Instituto no momento. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Tá certo. Estou lembrando que essa discussão sobre o porquê do contrato e não da aquisição das máquinas, então a gente discutiu bastante lá atrás, quando foi para iniciar a licitação, e depois também quando foi renovar, quando foi fazer o primeiro aditamento, justamente pela questão de que quem mexe muito com isso sabe que os computadores eles vão ficando muito obsoletos, eles acabam não atendendo depois as necessidades, então o custo-benefício disso era muito melhor o aluguel que a aquisição dos aparelhos mesmo. Que parece, né, que a gente paga um valor alto para aluguel e tal, mas comprar também um aparelho, esse número de máquinas, para depois ter que ficar a cada 3 anos descartando isso, tem ainda, né, todas as questões de descarte desse material e questões ambientais e tudo isso. Então, eu acho que é bem plausível e bem viável a questão do aluguel, né, dos computadores. Acho que é necessário, inclusive. Nós tínhamos questionado lá atrás, quem estava no conselho deve lembrar, acho que a Nara deve lembrar, que nós tínhamos questionado a quantidade, né? Se era de fato necessário e tal. E hoje a gente vê que o número de profissionais que o Instituto tem para o número de máquinas, não tem como... E nada se faz hoje que não seja com o computador, né? Então, não tem muito que falar mais, mas era isso. Você pediu a palavra, Fábio? Sim. Além disso que você falou também, tem a questão da manutenção, né? Qualquer coisa que der problema, tem que fazer 3 orçamentos. A gente vê hoje o custo que tá do equipamento subiu muito por causa do dólar. Tem isso daí. E a questão também que tudo que compra vira patrimônio. Todo ano tem que fazer a depreciação. E para justificar como você fez, quer dizer, a gente tem o funcionário para fazer isso hoje? Pode até ter, mas é uma coisa que toma muito tempo e pode usar esse tempo para outra coisa
que traga mais benefício, né? Acho que é a melhor coisa que fez. E o índice de correção também pela porcentagem que o André passou, acho que foi INPC, né, André? Porque tem muita gente que está criticando das locações, mas tem contrato feito pelo IGPM, que não é o nosso caso. Então, em relação a isso, a gente está super de acordo. Só isso. Nesse caso, Fábio, foi o IPCA. PCA, melhor, são os menores índices, né? São os menores índices. Praticamente o que subiu em um ano é o valor que está subindo no aluguel esse mês. O reajuste de contrato, 2,17. Então. Pois é. Eu vou colocar, então, em deliberação a prorrogação, o aditamento do contrato dos computadores. Tá bom? Mais alguém quer fazer alguma colocação, gente? Não? Então, eu vou colocar em deliberação, tá bom? Edu? Aprovado. Paulo? Aprovado. Fábio? Aprovado. Silene? Aprovado. Edson? Também aprovado. Nara? Aprovado também. Eric? Aprovado. Então, por unanimidade, o aditamento do contrato de locação dos computadores foi aprovado por esse conselho, tá bom? O item 4 é o encerramento do contrato com a consultoria financeira, a LDB. Nós também debatemos por um tempo durante uma reunião, acho que há 60 dias atrás, sobre esse assunto, porque o contrato deles estava vencendo e o André nos pediu, a pedido do Comitê de Investimento, que nós avaliássemos a possibilidade de encerramento desse contrato, porém, eles precisavam ainda de mais um período para que saíssem algumas questões mínimas que tinham ficado pendentes. E aí eu me lembro que foi uma discussão que acho que levou, no mínimo, uns 40 minutos, nós ficamos discutindo esse assunto por questões passadas, questões do que o Ronaldo trazia para a gente de segurança, pelo que o Ronaldo, que é o representante da LDB, nos trazia de conforto e de conhecimento do mercado, inclusive com as denúncias das coisas passadas na Polícia Federal, que ele também nos ajudava muito acompanhando tudo isso. E, eu, de novo, vou ressaltar, eu ainda vou ter a oportunidade de falar isso para ele pessoalmente. O parecer da LDB, no momento que a gente precisou, para mim, ficou muito aquém, viu? Ficou muito a desejar, que foi da reunião passada, da reunião extraordinária sobre o investimento lá do Piatã, que a gente precisava deliberar e representar na GC. E ficou muito a desejar. Eu acho que durante todo esse tempo o Ronaldo foi muito melhor do que eles nos apresentaram nesse momento. Isso até me fez ficar pensando se não era já por saber que o contrato poderia ser encerrado, né? Então, eu custa acreditar no profissionalismo do Ronaldo, não me remete a isso. Porém, eu achei que foi assim, ou então foi muita coincidência, né? Uma infeliz coincidência. Mas eu vou abrir para alguém, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta em relação a isso, ou quiser fazer mais alguma colocação em relação à LDB. Eu não posso deixar de ressaltar a importância que a LDB teve para o Instituto Pauliprev no momento crítico, em outras gestões, que não a do André enquanto presidente, mas no qual eu, Nara e Fábio estávamos no conselho. A LDB, a pessoa do Ronaldo, nos foi assim primordial. Eu acho que ele foi assim de uma importância imensurável. Ele nos ajudou muito. Mas o que a gente vem dizendo a todo momento, né? O Instituto passa por uma realidade diferente. Os profissionais que lá estão têm um perfil diferente, têm uma capacidade, uma competência, um conhecimento técnico
que, de fato, ao meu modo de análise, dispensa a assessoria financeira, porque são pessoas extremamente capacitadas e eles vêm mostrando isso dia após dia com o trabalho que eles realizam com a gente. Então, eu vou abrir, se algum conselheiro quiser falar alguma coisa, essa é a minha opinião em relação à consultoria da LDB. Pois não, nada. Sandra, na verdade, eu só queria acrescentar o que você já colocou e só dar ênfase também, principalmente na questão dos cursos, né, do CPA 10, o quanto que ele colaborou para que a gente compreendesse, entendesse toda essa dinâmica do mercado financeiro, tanto na questão do próprio mercado e as controvérsias que levaram aqueles fundos que nós temos aí até hoje. Então, assim, mas como você já colocou, né, o momento era outro, nós precisamos, a gente teve o apoio, e foi muito importante, e naquela época a gente não tinha profissionais concursados dentro do Instituto. Hoje, além de ter os profissionais concursados, eles são de altíssima competência, qualidade e esforço, né? Então, eu acho que o que eles colocam para nós é de extrema importância. E outra questão, o modo, né, do contrato sempre levou a ter alguns apontamentos do tribunal. Então, eu fico pensando um pouco nisso também, né, desde lá de trás, né, que é por causa daquele valor que não corresponde ao mercado, enfim. Só puxando esse enganche aí um pouquinho, que não exatamente só da LDB, mas os anteriores que tinham a mesma característica sempre foram, né, de apontamentos do tribunal. Vou desligar porque meu celular resolveu tocar bem agora, olha só. Peraí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguma colocação a fazer? Não? Então, eu vou colocar em deliberação pelo encerramento do contrato. Você quer falar, Silene? Pois não, pode falar. Lembrei de uma coisa que eu ia perguntar. O contrato com a LDB será contratado uma nova assessoria ou, diante do quadro atual de funcionários e da competência, já não se faz mais necessário? André, pode responder. Eu vou fazer só um apanhado geral, respondendo primeiramente a pergunta da Silene, e depois falar um pouquinho sobre o que a Nádia falou também. Silene, não, a gente não contratará ninguém agora. Se vocês lembrarem, a ata do Comitê de Investimentos que eu encaminhei há cerca de uns 75 dias atrás, antes da reunião em que nós tratamos sobre a prorrogação do contrato por 60 dias, já era a desnecessidade, né, tendo em vista o novo momento em que o Instituto vive. Então, na própria ata, e quando nós discutimos isso, nós deixamos claro que a posição deste momento era pela possibilidade de nós encerrarmos o contrato, lembrando que nós precisamos prorrogar por 60 dias, não foi por nenhuma análise específica, mas é porque nós precisávamos preparar o nosso sistema com um arquivo de envio de informações que chama XML. Então, a gente precisou desse tempo para fazer a adequação, para encerrar o contrato sem qualquer possibilidade de nós termos apontamentos pelo Tribunal de Contas em relação ao envio de informações sobre investimentos. Então, hoje, o nosso Comitê de Investimentos ele está adequado para fazer as análises, vocês recebem as informações financeiras, o relatório Focus, nós estamos preparando outras apresentações sobre a nossa carteira de investimentos para fazer para ambos os conselhos, porque nós achamos, enquanto instituto, né, eu particularmente como gestor falando, que é muito importante que a gente dê transparência e publicidade à nossa carteira de investimentos para que, além dos conselheiros, os servidores entendam, né, onde está, por que está e desde quando está o dinheiro que é do servidor. É para custeio da aposentadoria e da pensão. Não tem outra finalidade do RPPS. Então, nesse aspecto, nós consideramos que para este momento atual, tendo em vista até o momento econômico, era uma despesa desnecessária. E entrando também um pouquinho no que a Nara falou,
em todos os balanços gerais do Instituto, isso não é de agora, isso vem já ao longo dos anos, ao apontamento do Tribunal de Contas sobre as consultorias de investimento. Por conta dos baixos valores cobrados por essas consultorias em relação ao montante de recursos ao qual eles avaliam. Então, acaba tendo uma relação um pouco confusa mesmo. E se nós, por mais que a gente adeque, né, essas contratações na ótica do Tribunal de Contas, vamos lembrar que a gente não pode perpetuar contratações em dispensa de licitação ou em inexigibilidade, que nesse caso não caberia, para que a gente entenda que seja mais adequada. Nós temos que fazer uma licitação pública, uma licitação que disciplina isso. E se nós fizermos, nesse caso, seria um pregão, nós estaríamos sujeitos não à contratação do Ronaldo da LDB, bem lembrado pela Sandra, que foi muito importante ao longo dos anos aqui para o Pauliprev, mas nós ficaríamos sujeitos a qualquer empresa do mercado que apresentasse o menor valor. Ou seja, é uma situação e uma circunstância que se perpetua dentro dos apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas. Inclusive, nós fizemos já algumas consultas que estão protocolizadas no Tribunal de Contas, questionando especificamente essa situação. Nós temos apontamentos em todos os balanços, e ao passo que a lei de licitações não me permite contratar quem eu quero. O que é que eu faço? Hoje, o Pauliprev, nessa atual situação, nessa atual circunstância, nessa gestão, tem pessoas qualificadas. Mas nós não sabemos o que o futuro nos reserva, embora a gente tente blindar o Instituto para todas as situações. Então, nós precisamos estar sempre atentos a essa questão. Então, posição de momento. Hoje, por todos os apontamentos do Tribunal de Contas, pela movimentação de mercado e pela ausência de, não só necessidade, né, mas de qualquer perspectiva ou vontade da atual gestão do Instituto de criar aventuras com a nossa carteira de investimentos, tendo em vista que a gente hoje aplica, de acordo com a nossa política de investimentos, em instituições sólidas, de acordo com a portaria 3922, que vai sofrer alterações recentemente, ou seja, se a gente tem todo um arcabouços hoje de responsabilidade e de direcionamento, sabendo o que é que a gente pode fazer com pessoas qualificadas para fazer, é uma despesa que mesmo de baixa monta, acaba se tornando desnecessária do Instituto. Então, neste momento, entendemos que não é essa necessidade, encerramos o contrato por hora, sendo sempre passível de reavaliação de acordo com o mercado, de acordo com a necessidade do Paulinha Prev, sempre discutido previamente, e de acordo com os parâmetros de mercado. Pode ser que em 60 dias a gente volte a discutir essa questão. Hoje é desnecessário porque é um dispêndio que nós estamos tendo sem que a gente tenha a entrega daquilo que há necessidade, ou seja, vamos economizar o dinheiro do servidor e aplicar no momento oportuno daquilo que efetivamente o Instituto precisar. Então, posição de momento, podendo ser reavaliada no futuro, o contrato, de qualquer forma, já se encerrou no dia 5 de outubro, e se a gente fosse tratar, já não seria mais prorrogação, porque a gente não pode ficar prorrogando contratos em dispensa de licitação, eu falei isso em reuniões passadas. A gente precisaria fazer um pregão, o que me causa mais preocupação ainda em relação às empresas que podem aparecer, tá bom? Então, eu acho que isso explica basicamente o posicionamento do comitê e da diretoria executiva, e eu fico aberto a qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Não, era essa explicação que eu queria ouvir mesmo, porque eu lembro da reunião passada sobre os 60 dias, mas eu fiquei com essa dúvida se a qualquer momento poderia refazer o contrato ou um novo contrato. Eu entendi. Claríssimo, André. Obrigada. Basicamente, Sirlene, o que nós estamos fazendo hoje é o que nós pactuamos na reunião da prorrogação, que após o encerramento nós voltaríamos a discutir no Conselho para pegar a opinião colegiada de todo mundo e darmos um posicionamento. É aquilo.
mesmo as situações que eventualmente pode ser interpretada pelo regimento, pela lei complementar 18, que não precisaria estar sendo discutido, eu faço questão de fazer a discussão com o Conselho, porque eu acho que quanto mais transparência, mais claro fica para o servidor e mais solidificada fica a nossa instituição, lembrando que em Paulínia todo ano é ano político. Essa foi o objetivo da minha pergunta, deixar claro para quem já esqueceu. E tem mais uma questão, né, André? Vou voltar novamente, ainda que esse assunto tenha sido previamente discutido e a prorrogação seria para 60 dias, então, teoricamente, não precisaria trazer mais para o Conselho, mas também o Comitê de Investimento poderia ter tido um novo posicionamento nesse meio de tempo, poderia achar que não foi suficiente os 60 dias, que gostaria de permanecer. Então, é importante recolocar o assunto em discussão e em debate, até porque poderia ter um novo posicionamento do comitê, né? E poderia ter um novo posicionamento do Conselho. O Conselho poderia julgar que a assessoria financeira da LDB, ainda que o comitê julgue desnecessário, a gente pode achar que não é desnecessário, que a gente se sentiria mais seguro em manter. Então, por isso é importante, depois de toda a conversa que a gente teve sobre esse contrato, trazer novamente que as posições poderiam ter sido alteradas, tanto do comitê quanto de qualquer um de nós conselheiros, né? Então, acho que todo mundo esclareceu. Alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não? Pois não, Edson. Como você colocou, a não manifestação do Comitê de Investimento só ratifica que ele está pronto para assumir essa demanda, né? Na verdade, só isso. É isso mesmo. Então, eu vou colocar em deliberação, apesar de nós já termos deliberado, porém, há 60 dias atrás, nós deliberamos a prorrogação por 60 dias. Então, agora a gente vai só registrar que o Conselho apoia ou não a decisão de encerramento do contrato, certo? Eu vou colocar em deliberação quem concorda com o encerramento do contrato, tá? Para ficar bem claro. Edu? Concordo. Paulo? Concordo. Fábio? Concordo. Silene? Edson? Também concordo. Nara? De acordo. Eric? Concordo. Ótimo. Então, por unanimidade, o Conselho delibera pelo encerramento do contrato, acompanhando a orientação do Comitê de Investimento de Diretoria do Instituto. Tá bom? No item 5, informações e atualização sobre a discussão da reformulação do regimento interno. Só para relembrar, em alguma das reuniões passadas, não me recordo bem a data, nós trouxemos a discussão o fato do regimento interno estar desatualizado, está obsoleto, tem algumas coisas que não nos respaldam, tem nele no nosso regimento interno de hoje algumas questões que não nos amparam, não nos respaldam, não nos traz respostas das dificuldades que a gente encontra no dia a dia, como, por exemplo, por quanto tempo a gente tem que chamar uma reunião extraordinária, pode chamar, tem algumas coisinhas, alguns pormenores que o regimento interno está obsoleto, desatualizado. Então, o Conselho tirou uma comissão, que é o Edu, o Fábio e a Silene, eles ficaram de conversar virtualmente sobre as questões do regimento interno e trazer alguma coisa para o Conselho. Quem de vocês vai falar? Edu, Fábio ou Silene? Oi. Posso falar? Espera lá, vamos lá. Deixa só a Silene repetir, porque eu não ouvi o que ela falou. Desculpa, Silene. Eu disse que ainda não Ok. uma reunião do grupo. Eu só dei uma lista, muita coisa eu não entendi, eu preciso dessa reunião. Talvez agora, com a manifestação do Edson e do Edu, já vai sair algumas coisas
comportamentos que ainda não ficaram muito claros, mas eu leitura e algumas anotações. Para mim ficou meio ruim o que a Silene falou, mas eu acho que eu entendi um pouquinho, deu para entender. Você quer falar? Edu? Oi. Oi, Você quer falar? Pode, por favor. Olha, eu não entendi nada que a Sirlene falou, mas eu até conversei com o Fábio já, eu andei fazendo uma análise tanto da 69 quanto do regimento que foi corrigido lá atrás e fiz algumas correções já, né? Continuo vendo se tem o que a gente pode colocar mais, mas eu acho assim, que eu até falei com o Fábio, a gente fazer uma reunião presencial nós três, porque eu acho que é importante a gente ter uma reunião presencial da comissão. Não definir ela, a correção, online, mas definir numa última reunião presencial. Tá, e vocês já têm uma data para fazer isso? Vocês já combinaram alguma coisa sobre? Sabe? Ainda não combinamos ainda. Pois não, Silene. Olha, Sandra, eu não procurei nem o Edu, nem o Fábio para discutir o assunto, então a gente não conversou como grupo ainda. Então, o que eu tenho de informações é mesmo só das leituras que eu fiz e das minhas interpretações. E como o Edu falou, eu também sinto que nós precisamos tentar agora, cada um com o seu caderninho de anotação, e esclarecer algumas dúvidas para fazer as modificações. Certo. Eu estou tentando olhar nas minhas anotações para ver quando foi que nós... achei. Quando foi que... Dia 3/8. Então, assim, no dia da reunião, eu me lembro que nós determinamos um prazo, que foram vocês mesmos, inclusive, que sugeriram o prazo, não foi? Vocês que propuseram. Oi. Sandra, Oi. você definiu o prazo e nós concordamos. Foi final de outubro. Você falou que final de outubro está ótimo. Eu falei, nós falamos, tá bom. Não, eu sugeri. Isso aconteceu. Eu sugeri. Isso, você sugeriu e a gente concordou. Isso, eu sugeri. Mas aí nós sugerimos 60 dias. Né? A reunião foi no dia 3/8. Então, tem mais de 60 dias que a gente teve essa conversa e que vocês se comprometeram em andar com isso e trazer para a gente. Mas, ok. Foi 3? Ninguém está aqui para condenar ninguém, gente. Mas calma, se acalma. Foi no dia 3/8, está aqui anotadinho. Toda vez que eu faço reunião, eu faço com o meu caderninho aqui do lado, viu, gente? Eu vou anotando tudo que vocês vão falando, eu tenho tudo anotadinho aqui. Então, eu anotei aqui essa reunião e que a gente teria, vocês teriam 60 dias, que vocês se reuniriam normalmente. Às vezes eu fico aqui de cabeça baixa, que eu estou anotando o que vocês estão falando, porque depois eu pego minha listinha negra aqui e tenho opções lá. Mas a gente vai conversando e a gente define uma nova data, só que agora com um prazo menor. Por quê? Primeiro, que já discorreu mais de 60 dias. Assim, o prazo estourou, ela foi andar com alguma coisa. Segundo, porque que o André enviou, ele já estava praticamente feito. Era só para fazer uma correção, uma análise. Então, eu acho que está mais fácil. Porque já teve uma comissão anterior, que já sentou, que já discutiu esse regimento interno, né? E foram horas que eles ficaram, várias vezes eles sentaram para discutir. E eu aproveito para fazer uma sugestão para vocês, que vocês incluam nessa discussão, e isso só me ocorreu agora, peço até desculpas, alguém do Conselho Fiscal para participar.
tendo em vista que o regimento interno, ele regulamenta o administrativo e o fiscal. Ainda que o conselho administrativo seja o deliberativo, eu acho que tem questões e tem particularidades que o conselho fiscal deve participar da discussão, porque talvez alguma coisa que sirva para o administrativo pode não servir para eles e vice-versa. Então, eu sugiro que o Fábio, como tem acesso nos dois mundos, fiscal e administrativo, até pela proximidade de trabalho com o Reginaldo, que ele convide alguém de lá para fazer parte dessa discussão, dessa conversa, e que vocês andem com isso. E para a segunda reunião de novembro, a gente provavelmente assim que vocês venham brilhar na passarela. O que vocês acham? Peraí, Silene, deixa eu falar. Ô, Sandra, essa versão tá separado, que é do administrativo e do fiscal. O do fiscal eu cheguei a passar, acho que foi para Nível ou para Ligian. Foi logo depois também, mas a gente não conversamos nada de se juntar. É uma boa ideia também. Amanhã eu já falo com o Reginaldo. Ou com a Ligian também. Sim, não, ótima sugestão. Oi, Sandra. Eu acho o seguinte, a questão de a pressa nesse momento, eu acho que a pressa nesse momento é o de menos, entendeu? Eu acho que como a gente quer fazer uma reunião até presencial para decidir isso na última reunião, tem que ser presencial, eu acho. Tem a Sirlene, tem a questão das reuniões, por mim, tudo bem, mas eu não estou pensando só em mim, eu estou pensando em outras pessoas. Porque às vezes tem a Sirlene, tem outra pessoa que tem medo, por isso eu estou tranquilo em dizer que a partir do momento que a gente pode fazer uma reunião, que todos concordem, fazer uma reunião presencial da comissão, nós sentamos e debruçamos ali em cima e já saímos com ela pronta para análise do conselho e aprovação do conselho. Agora, não adianta ter pressa nesse momento, eu acredito. E assim, até o final de novembro, hoje nós estamos em outubro, 20 de outubro, 19 de outubro, mas a data que eu procuro fazer para que dê um tempo, para que as coisas ainda se acalmem mais, é a final de novembro. Essa é a minha proposta, tá? É final de quando? Novembro. Foi o que eu propus. Final de novembro. Foi o que eu propus. Final de novembro. 30 dias. É na segunda reunião de novembro. Você propôs isso? Sim. Sim, senhor. Não, é que eu não ouvi o que você colocou aí, até ia falar disso. Eu até ia falar disso. O que você falou, eu praticamente não ouvi quase nada. Não sei se os outros estão ouvindo, mas a maioria das coisas que você disse, eu não ouvi. Desculpe. Tá. Eu falei, Ido, que já que agora vocês não tinham conseguido se reunir, e com a ideia de chamar alguém do Conselho Fiscal, vocês poderiam se reunir e trazer alguma coisa para a gente para a segunda reunião de novembro. Foi isso que eu disse. Ouviu agora? Ok, agora está claro. Então tá bom. Eu não ouvi mesmo. Tá. Peraí. André, primeiro, já te passo, Silene, peraí. Só uma pergunta. Vocês não acham interessante, antes de passar essa versão atualizada, definida pela comissão, para a deliberação do Conselho, que a gente pegue uma análise jurídica da proposta, porque senão a gente corre o risco, porque pode ter coisas que confrontem com a legislação, a 69, mas principalmente a 18. E aí corre-se o risco do Conselho deliberar e aprovar algo que depois tenha implicações jurídicas. Então, a comissão tem um prazo para terminar, encaminha, eu colho a análise jurídica o mais rápido possível, dentro do que a Procuradoria se propuser a fazer, devolvo para a comissão e aí se marca para a apresentação para o Conselho. O que vocês acham? Na verdade, André, André, eu acho que nós já discutimos. Edu, só um minutinho. Nós discutimos isso já, né? Isso aí. A gente era essa a proposta mesmo. Primeiro vai passar para o jurídico, depois para o conselho. Já estava deliberado isso.
Isso. Eu só estou focando no assunto porque essa análise jurídica ela vai impactar na agenda da apresentação da reunião. Por isso que eu estou perguntando qual que é o prazo que a comissão precisa para terminar e apresentar para a gente, fazer a análise, para ir agendar a reunião deliberativa. Entendi. Mas, André, só para ficar claro que não é uma questão de pressa, mas uma questão de fazer com que o processo ande e uma questão de que nós estávamos no dia 3 de agosto aguardando uma demonstração, não era para ter, talvez, o processo todo apresentado hoje, já passado, mas que eles nos dissessem em que pé está, como é que estava caminhando isso, o que eles estavam encontrando de dificuldade, porque daí alguns de nós poderíamos ajudar, opinar em alguma coisa, mas não seria uma deliberação, nenhuma aprovação. Era para saber, o motivo dessa pauta era para saber em que pé estava o andamento da comissão, em que ponto dos trabalhos eles estavam, entendeu? Não para deliberar, nem para aprovar, não que nós quiséssemos que o regimento já estivesse todo revisado hoje. Não era isso. Era só para saber em que pé estava. Eu acho que serviu para fazer com que agora ande de verdade. E, mais uma vez, não é uma questão de pressa, é uma questão de prazos. A gente tem prazos para tudo na vida, né? A gente tem hora para entrar, hora para parar para o café, hora para voltar, hora para sair, e a gente precisa trabalhar com prazos, porque senão tudo vira uma bola de neve e a gente não desenrola. Aí a gente começa a criar um pró-memória gigantesco de novo. E aí... Para que a gente continue resolutivo como fomos, peraí, eu acho que a gente precisa trabalhar em cima dos prazos, e claro, ninguém aqui é general, ninguém está impondo nada, a gente entende, ok, vamos estender o prazo, vamos conversar de novo na frente, não tem problema, mas é um puxãozinho de orelha bem de leve, com amor de mãe. Pois não, Silene, agora, peraí, Du. Não, querida. Eu entendi a sua colocação, eu entendo a colocação do André, né? Nós combinamos que passaria pelo jurídico antes, porém, pelo que eu estou entendendo, em matéria de andamento aí na pauta, nos itens, o Itu e o Fábio está mais avançado. Eu realmente estou aqui só na leitura, porque talvez o erro foi meu não ter ligado para nenhum dos dois, né? Eu também não liguei, eles não ligaram, mas eu também não liguei. Então, quem talvez tivesse dúvida, poderia ter ligado. Mas, não falou sobre a questão da quarentena aí, da pandemia. Uma reunião com poucas pessoas, talvez ali naquela sala de reunião da Poliprep, que tem uma mesona, que a gente vai tomar 3 ou 4 pessoas no máximo. Eu não vejo porque a gente não possa se reunir pelo menos uma vez, porque eu tenho um caderninho de perguntas. Pelo menos uma vez para a gente poder começar a fazer um trabalho em grupo. Eu só vou fazer um adendo nessa fala, que eu acho que é possível, e vou lembrar que o Conselho Fiscal não consegue fazer as reuniões deles virtualmente, porque é análise de papel, de nota, de documento, e o Instituto cede um espaço adequado, respeitando todas as medidas de prevenção, de distanciamento, de álcool gel, de uso de máscara. Então, é possível. Já dá para vocês se reunirem e discutirem o assunto, tá bom? E se precisarem de ajuda, e eu puder ajudar, eu estou à disposição, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Você queria falar alguma coisa, Itu, meu querido? Não, eu queria falar, mas eu só queria achar que você está correto em colocar isso para lembrar e para estar tocando, mas a comissão eu acho que vai sair no momento correto, vai sair, nós vamos nos reunir e vamos apresentar para o jurídico. Acho que até o final de novembro a gente apresenta. Tá ótimo, obrigada, viu? Então, o item 5 da pauta foi o item 6, que são os assuntos diversos.
Eu tenho dois assuntos diversos, nos assuntos diversos, eu tenho duas colocações pertinentes ao Conselho. A primeira é sobre a questão das nossas reuniões virtuais. Vocês devem ter acompanhado na mídia, o Estado de São Paulo entrou na fase verde da pandemia. E a fase verde, ela permite algumas coisas, ela não quer dizer que está verde, está liberado, acabou a pandemia, todo mundo oba-oba, não é nada disso. Mas ela mostra e demonstra, e os números no município vêm demonstrando, de contaminados e de mortes e tal, vem caindo exponencialmente, graças a Deus. E agora eu penso que nós devemos discutir se já não está no momento de nós voltarmos a fazer as nossas reuniões presenciais, respeitando o distanciamento. Já pensei, já até desenhei na minha cabeça a mesa na Câmara Municipal, não mais virados para a plateia, mas todos sentados à volta da mesa toda, com um limite de servidores podendo participar de apenas 40% da capacidade, respeitando também o distanciamento, deixando o álcool gel na porta, o uso obrigatório de máscara para todos nós, higienização da mesa antes de nós usarmos, mas eu acho que nós já podemos começar a discutir o nosso retorno das reuniões presenciais. Eu queria conversar isso com vocês, queria a opinião de vocês. É só eu não estou determinando, eu quero discutir o assunto com vocês. Quero saber o que vocês pensam a esse respeito. Pois não, Fábio? Eu acho que a gente tinha conversado, né? Acho que faz umas 2, 3 reuniões, até confirmei as datas na Câmara. Tem a restrição lá da quantidade, né, número de pessoas, tudo. Até vai ter um pregão do Instituto lá na Câmara, confirmou hoje a data. Talvez vá ter uma reforma no plenarinho. Aí vai ter que ser feito, no caso, pregão no plenário. E da reunião também. Se a gente decidir que vai voltar amanhã mesmo, eu já confirmo lá, e só muda de espaço. No plenário seria até melhor, que o espaço é até maior, né? Mas sabe que nunca vai lotar, mas a gente se adapta lá. Tá. Só isso. Eu acho que eu queria que cada um desse a sua opinião. Então, você concorda, Fábio, que as reuniões voltem a ser presenciais, é isso? Concordo. Eu queria que todo mundo... Eu vou pedir primeiro que o Paulo se manifeste, porque como ele também é da saúde, inclusive diretamente, né, com a saúde do trabalhador no DESMIT, e eu acho que a opinião dele é bastante importante e pertinente para nós. Paulinho, por favor. Eu concordo com o retorno, sim. Eu acho que tanto essa questão do saúde do trabalhador, mas quanto que a gente vê estando na porta, direto no pronto-socorro, a gente vê que, de fato, os números estão reduzindo, a gente vê que, na verdade, parece que o vírus ele sofreu alguma modificação, alguma alteração, porque aquilo que a gente tinha no início da pandemia já não reflete mais agora, o número de internações. Então, assim, eu acho que faz sentido nós entrarmos na fase verde, e eu acho que, como um tudo, a gente precisa começar a voltar um pouco agora as coisas. Claro que, né, com todo cuidado, com tudo que é necessário fazer, com álcool gel, tudo como você descreveu, Sandra. Mas eu concordo, sim, a gente precisa começar a retomar a vida e ir tratando esses assuntos, as coisas, conforme vai acontecendo mesmo, né? A gente não sabe como é que a pandemia vai evoluir. Na Europa agora está começando a aumentar bastante o número de casos de novo, e se for o caso, a gente volta para nosso encontro virtual. Mas nesse momento, é um momento de retomada mesmo, da vida começar a chegar perto de um pouco desse novo normal que tantas pessoas falam, né? Mas a gente começar a voltar, e a gente tem um tato aí, né? Conforme for acontecendo, a gente vai trabalhando. Então, eu concordo, sim. Perfeito. Obrigada, Paulo. Ótimo esclarecimento. E você, Edu, o que você acha? Olha, Sandra, eu sou suspeito para falar sobre isso, né? Porque eu trabalho todos os dias com 40 pessoas junto comigo, não vejo, assim, por que fazer reunião fora com 8 pessoas, 9 pessoas. É lógico, vai fazer um isolamento, um distanciamento legal,
Mas para mim tudo bem, tranquilo, eu trabalho todos os dias com um monte de pessoas junto comigo e a gente fazendo as coisas, e a reunião também será tranquila. Concordo que a gente volte a fazer presencial. Silene, o que você acha? Obrigada, Edu. Eu acho que a sua opinião é bem importante, que a gente se preocupa sempre bastante com você, que a gente sabe das suas necessidades de isolamento, a gente sempre teve uma preocupação maior com você sabe disso, e é carinhosamente a preocupação, e você sabe também que é por isso. Então, a sua opinião também é bastante relevante. Então, a princípio, eu fico assim, um pouco preocupada, mas como já foi dito aí, a gente tem que começar a se adaptar ao mundo normal. E eu acho que seguindo todos os protocolos, eu não vejo a gente pode tentar. Eu vou dizer assim, não estou dizendo eu concordo, mas eu acho que eu posso tentar, porque se seguir todos os protocolos, e também eu acho que eu não sou tão corajosa como o Edu, então talvez eu tenha ficado um pouco medrosa, eu já fui bem mais corajosa na vida. Então, talvez isso é que me faz ficar mais reticente com a situação. Mas eu estou me propondo a começar a fazer novas atividades dentro dos protocolos necessários. Tá certo. Sandra, posso só lembrar um negocinho? Pode. E na Câmara também, Sirlene, para todo mundo, né? Tem uma equipe de higienização até mais que uma vez por dia, né? Além da limpeza normal, tem mais uma equipe que está sempre higienizando. Álcool gel está disponível lá bastante, então, em relação a isso também, tranquilo, tá, pessoal? Só reforçando. Eu agradeço a preocupação carinhosa, né? Me sinto acolhida. Obrigada. Com carinho mesmo. Ô, Nara, eu já te passo a palavra. Deixa eu ir na ordem aqui para eu não me perder, tá? Edson, o que você acha disso? Tá fechado seu microfone, querido. Totalmente favorável. Eu acho assim, a vida que segue tem que seguir. E, como disse muito bem o Paulo, havendo fatos novos, rever a decisão. Totalmente favorável. Ok, obrigada. Nara? Eu tenho mais eu também tenho um pouco de receio, mas tirando a parte do receio, eu tenho uma dúvida de como seria na questão assim, porque tudo bem, pode usar o plenarião, como o Fábio até falou, né, se for o caso. Mas quem iria cuidar da entrada, do número de pessoas, né? Vai ter um pessoal da própria Câmara daria esse apoio, porque alguém teria que fazer esse controle, né? Ainda mais na reunião que é aberta. Como que seria? Será que é possível isso? Nara, a gente pode seguir o que é feito na sessão. Tem o distanciamento, no caso do plenarião, né? Tá marcado onde pode sentar e não, e quando no plenarinho, que nem hoje, a gente teve uma reunião lá, tem o distanciamento das cadeiras e não pode ficar ninguém de pé. Até o teu número de pessoas também. Só vai entrar o que tem ali. O que não tiver marcado não pode ficar. Era mais alguém da Câmara que é responsável por olhar isso. Não. Então, se tiver evento, é de quem, alguma reunião, é de quem solicitou a reunião. E quando for divulgar a pauta também, né, a gente pode pôr limitado a X pessoas. Né, uma sugestão, tá? Eu vou fazer uma colocação que parece rude, mas não é. Mas convenhamos que as nossas reuniões nunca foram lotadas. No passado, quando eu tinha que lotar mesmo, porque ou você ia lá e ajudava o conselho, ou a vaca tinha ido para o colégio. Caso contrário, nós fizemos inúmeras, diversas, incontáveis reuniões e tinham 2 servidores acompanhando. Não, nenhum. Quando muito, dá para citar o nome dos 3, que aliás está morrendo de saudade, da Grair, do Oswaldo e da Eliette nas reuniões delas que se acompanhando. No demais, raras as vezes nós vimos os nossos companheiros nas reuniões. Então, isso não me preocupa. Ainda assim, Verdade. enquanto presidente... Nunca chegou no limite.
comprometo a controlar a entrada e se der o número máximo de ocupação, eu fecho a porta e falo, sinto muito, mas não dá para entrar, a pandemia está aí, eu me comprometo a isso, porque para mim será muito tranquilo fazer isso, porque eu tenho um respaldo técnico e legal nas mãos para fazê-lo, né? Então, de verdade, eu não vejo problema, porque nunca foi, não vai ser agora, no momento de pandemia, no momento que isso vai acontecer. Mas se acontecer, eu me comprometo a pedir a compreensão de todos, mas que vai entrar no número X de pessoas para assistir a reunião, tá bom? Para ficar todo mundo mais tranquilo. Eric? Oi, eu sou totalmente a favor, sim. Eu, assim como vocês, da área da saúde, como o André, como o pessoal, todos nós, acho que pouquíssimos aqui ficaram reclusos mesmo. Nós trabalhamos durante esse tempo todo. E o Paulinho salientou perfeito aí que os números estão ao nosso favor. Eu também não vejo nenhum impedimento que a gente faça. Estou vendo que todos aqui estão extremamente conscientes nesse grupo, sabem cada um o papel que tem que ter. Então, eu não vejo risco, eu me sinto extremamente seguro para ir. Até falar com a Sirlene que a gente realmente fica preocupado com o pessoal que fica no grupo mais de risco, mais vulnerável, mas que ali realmente eu não vejo entre nós assim, um risco tão iminente. E caso aconteça, os números voltarem, a gente realmente reavalia e volta às virtuais, mas eu acho imprescindível que a gente volte às presenciais. Como eu sempre digo, né, gente, ninguém é árvore aqui, né, ninguém precisa criar raiz, nada é imutável. A gente vai conversando, somos um grupo coeso, né, de respeitosos uns com os outros, a gente vai se falando e vai avaliando as necessidades. Acho que agora chegou esse momento, esse novo normal, em que eu prefiro achar um normal melhor, né, não adianta só ter um novo normal se as pessoas não forem um novo normal melhor, porque para continuar um novo melhor, um novo normal, como todo mundo, vai ser a mesma porcaria de sempre, né? Então, acho que eu acredito num novo normal melhor. Pois não, Sueli. Essa questão de ser... Também eu fiquei muito tempo em casa. Como eu não trabalho como vocês, né? Estou aqui aposentada. Então, eu me adaptei muito ao ambiente escolar aqui em casa, não tem que fazer nada. Então, eu queria perguntar para vocês se ou se vocês não acham necessário. Lembra que uns tempos atrás eu coloquei no grupo se teria na época do retorno, se vocês achavam que seria necessário, aí que seria analisado pela equipe da saúde, se é ou não necessário. Se eu devo fazer, Sirlene, fazer o teste, que eu já fiz uma vez lá em abril, por aí. Se eu devo fazer novamente o teste, até para me sentir mais segura, alguma coisa do gênero. O que vocês acham? Eu falo muito, Paulo. A equipe de saúde levantou a mão geral, a equipe de saúde aí. Pois não, Paulo, pode falar, você. Olha, eu não vejo muita necessidade, Sirlene, porque assim, nós temos basicamente dois tipos de testes que são mais claros, assim, que é o PCR, que é o conhecido como SWAB, e o teste rápido, a sorologia. No PCR, você necessariamente precisa ter sintomas para poder fazer o teste. E aí faria em qualquer centro de saúde ou algum pronto-atendimento, alguma coisa assim. Mas então teria que ter sintomas. E tendo sintomas, eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar bem claro para o grupo. Está com sintoma gripal, não vá para a reunião. Sabe, a gente pode acordar de fazer alguma coisa ali junto, fazer online, igual a gente está aqui, mas está com sintoma, não deve ir para a reunião. Pelo contrário, deve ficar em casa, deve procurar o centro de saúde, algum local, algum serviço de saúde para poder fazer o teste. O segundo teste é a sorologia, que dá um pouquinho mais de respaldo, mas tem bastante falso positivo e falso negativo, que é o IgG e o IgM. Para o momento da reunião, também acho que não vai fazer muita solução, resolver muita coisa. Então, acho que, assim, fazer o teste, acho que ia desprender um valor, um tempo e tudo mais, e que não traria um benefício real. Só por isso que eu acho que acaba não compensando mesmo. E só para complementar, a tropa da saúde passando na sua... E só para complementar, o teste rápido, ele só daria positivo, alguns no 9º dia já pega, outros só pega no 14º dia,
do primeiro dia de sintoma ou do primeiro dia de contato com o vírus. Então, Silene, se você fizer o teste hoje e for para a reunião hoje, mas você teve contato com o vírus ontem, o seu teste vai estar negativo, mas quando na verdade você não estava negativo. Então, é o chamado falso negativo que o Paulinho falou. E o PCR, como o Paulinho bem explicou, que é o do Fábio, que é o do cotonete, necessariamente você tem que estar com sintomas. Eu acho que aqui todo mundo é adulto, responsável, ninguém vai para uma reunião se está com sintomas de gripe, dor no corpo, cefaleia que não passa, uma diarreia inexplicável. Tem um sintoma clínico, não vá para a reunião, né? Converse com o grupo, coloque no grupo que não está bem e a falta é justificada, tá? Não fique preocupado com isso. Mas é uma questão de nós irmos conversando. Nós vamos o tempo todo nos falando e avaliando as necessidades e as situações, tá bom? Então, eu pactuo da opinião do Paulo, eu acho que o teste rápido e mais. O teste rápido que via IgM e IgG eram os testes que o município havia adquirido, comprado com seu recurso próprio, que foram 20 mil testes. Esses 20 mil testes já foram utilizados na população e nos servidores. Os testes rápidos que estão sendo utilizados agora são os testes rápidos que foram fornecidos pelo governo federal. Ele não separa mais IgM e IgG, ele faz só reagente e não reagente. Então, também não seria um teste de parâmetro. Ah, não, você já teve, você está com seu IgG positivo, que é o que diz que você teve a doença lá atrás, e você tem anticorpos. Não serviria mais para esse momento, porque o teste agora já não faz mais essas partículas dos anticorpos separados. É tudo um resultado só, reagente e não reagente. Então, eu pactuo da opinião do Paulo, eu acho que é totalmente necessário o teste rápido no momento. Mas me deixo aqui à disposição para que qualquer um de vocês que tenham sintomas ou qualquer familiar que apresente qualquer sintoma, pode fazer contato comigo. Como eu estou lá na ponta, eu consigo agendar o PCR, o teste rápido, a sorologia, seja o que for para quem de vocês precisar, ou para o familiar, ou para o vizinho, para o amigo, para quem quer que seja, tá bom? Era mais falar? Eu falei não, que eu falo muito. Não, eu entendi. Então, tá bom. Então, gente... Pergunta respondida. Ou o Eric quer falar também? Quer falar alguma coisa, Eric? Ô, Sandra. Não, depois dessa explicação da tropa da saúde, não precisa mais nenhuma. Viu? Faltou a posição de uma pessoa aí, do André. O André... Afinal, ele participa de todas as reuniões, né? Então... Pois é, André. Eu não parei nenhum dia na pandemia. Assim, também não. Eu continuo trabalhando realmente, eu acho mesmo que a gente tem que voltar ao normal, voltar a nos reunirmos com todas as normas de segurança normais. Eu implementei, né, vocês sabem disso, o revezamento aqui no Pauliprev, nós não tivemos nenhum problema aqui, seguindo todas as normas sanitárias indicadas pela Secretaria de Saúde, que, aliás, fez um trabalho muito bom, excepcional na cidade, de se aplaudir mesmo em pé. A Sandra sabe disso, que eu parabenizei ela, Dr. Fábio, a equipe da saúde, constantemente. Sempre que eu tenho oportunidade, eu elogio a Tânia, o Dr. Fábio, a doutora Mônica Fossese, a nossa Sandrinha, o Paulinho sabe disso também. Então, assim, eu acho que a gente está bem seguro para o retorno, podemos retornar com as normas de segurança e adequando o nosso calendário de acordo com o que for acontecendo nesse novo normal, como disse o Paulinho. Eu acho que aqui, como a Sandra bem disse, somos todos adultos, somos todos conscientes e acho que a gente tem que começar a retomar a normalidade e, claro, que sempre deixando em aberto as possibilidades de readaptação e readequação, mas de acordo com que as coisas forem acontecendo. Não adianta a gente ficar escondido debaixo da cama, porque o coronavírus, se tiver que pegar a gente, vai pegar do mesmo jeito, se a gente não fizer a higienização adequada. Então, a minha opinião, desde algum tempo atrás, é que a gente poderia ter retornado às reuniões presenciais, mas, claro, eu venho respeitando as deliberações do Conselho quanto a isso desde sempre. E continuo à disposição para que
seja feito da melhor maneira possível, inclusive aqui nas dependências do Instituto, mas com as limitações que nós temos aqui em relação ao espaço. Tá certo. Obrigada, André. Eu sabia que você concordava, por isso que eu já nem te pedi, né? Que grossa. Por falar em ajuste das datas, o próximo assunto que diz respeito a todos os conselheiros que eu quero trazer é a data da nossa próxima reunião. Como é de conhecimento, as nossas reuniões ocorrem sempre nas primeiras segundas-feiras do mês. Acontece que a primeira segunda-feira do mês de novembro é feriado, que é dia 2 de novembro, que é finados. Como nós estamos muito perto do final do ano e o mês de dezembro a gente encurta as reuniões por conta dos pontos facultativos de parar mais ou menos em 20 de dezembro para tudo, eu sugiro que nós não estendamos muito mais do dia 2 para muito adiante. Nós poderíamos mudar, botar na segunda e na quarta e tal, mas eu acho que a gente vai bater muita reunião com as de dezembro. Então, eu já deixo aqui uma primeira sugestão para que, ao invés de nós fazermos a reunião no dia 2, que é óbvio que é feriado, nós façamos no dia 3, que é numa terça-feira, que aí a gente não tem alteração de espaço e a gente não acaba juntando 2 semanas seguidas de reunião e nem encavalando, nem aproximando muitas reuniões de novembro com dezembro. E talvez a gente tenha algum problema na Câmara para reserva de espaço, mas aí a gente já se adapta e faz no Pauliprev, faz no Instituto. Já estou deixando já a solução para as supostas indagações que possam aparecer. Mas eu queria que vocês dissessem se tem algum problema para vocês. Eu acho que se nós fizermos no dia 3 de novembro, fica tranquilo para a gente não se perder muito das datas, para não ter problema com o fechamento e essas coisas, tá bom? Pois não, Fábio. Eu tinha deixado reservado já, por causa do feriado, né? Em novembro, dia 9 e 23. E dezembro, dia 7 e dia 14. Daí que decidi agora, eu só vejo se tem um espaço lá. Na terça, dia 3, acho que daria sim, que a sessão já é a semana que vem. Aí fica de acordo com vocês também, por mim, sem problema. É que depois não vai ficar dia 9 e 23, aí a próxima já é seguida com a de dezembro. Não, sabe, cada reunião são 2 semanas. Que nem teria dia 9, né? Na outra semana não teria, dia 23 seria a quarta semana. Voltaria a segunda. Aí em dezembro. A primeira segunda-feira de dezembro, dia 7, e depois já vai para a segunda, seria dia 14. Só se em dezembro a gente fizer uma na primeira semana e a outra dia 14 no máximo. O que vocês acham? Então, eu acho que a primeira data que você passou, Fábio. 9 e 23 de novembro e 7 e 14 de dezembro. 7 e 14. Eu acho que é assim. Dezembro, né? Eu acho que novembro estava bom, então, Sandra. Você acha que não? Fica a critério de vocês. 9 e 23, não estava bom? 9 e 23? Seria a segunda e a quarta segunda-feiras de novembro. E em dezembro, a primeira e a segunda-feira. Mas nada impede a gente mudar a primeira de dezembro, o dia 3, seria uma quinta-feira. Mas fica a critério de vocês. Ou muda a segunda para dia 16, dia 17. 7 está ótimo. Então, gente, a minha preocupação... Eu concordo com o que você falou, Sandra, também. Não deixar muito em cima. A minha preocupação é ficar 23 de novembro, depois 7 de dezembro, 14 de dezembro. As 3 últimas vão ficar muito próximas. Pois. Vão dar São 2 semanas. São 2 semanas. Só a última reunião que vai dar uma semana só. De 23 para 7 dá 2 semanas. Então, o problema é que talvez a de dezembro a gente tem que puxar, gente. A gente tem que antecipar. Entendi. A última não pode ser na terceira. Porque... A última de dezembro não pode ser na terceira semana.
Ah, entendi. Dia 14 está ótimo para dezembro. Entendeu? Aí, como a gente tem que puxar, a gente tem que puxar para cá, ir puxando. Ô, André, uma pergunta. Tem uma previsão de quando vai parar? Assim, a prefeitura costuma parar as 2 últimas semanas, né? Mas questão financeira, já definiu o Pauliprev qual dia vai parar mesmo de receber coisa para pagar, nota, essas coisas assim? Só para a gente ter uma ideia também, para não atrapalhar. Não, Fábio, a gente ainda não definiu, porque eu sempre respeito o calendário da prefeitura. E a gente tem uma agilidade adicional aqui, se não na folha geral, que é a folha grande, que é a que dá bastante dor de cabeça para a gente, mas na eventualidade de uma folha complementar. Então, a gente já está preparado, porque como eu não sei como é que vão funcionar os calendários de pagamento e de recesso da prefeitura no final de ano, a gente já está se preparando com antecipação dos arquivos para que a gente esteja de acordo, porque nós temos algumas excepcionalidades esse ano, né? Sim. A segunda parcela do 13º, eleições municipais, possibilidade ou não de recesso, haja visto que a Sandra bem lembrou, nós entramos na fase verde, acho que a gente tem que voltar à normalidade de tudo, mas ainda nós corremos o risco de, depois de um determinado período do retorno à normalidade, passarmos pelo que a Europa está passando agora. Então, a gente tem algumas preocupações em relação a isso, a gente está deixando os nossos arquivos físicos todos adequados, para que, se a gente precisar fazer uma adequação, em 3 ou 4 dias eu consiga operacionalizar isso. Ótimo. Então, nas datas que vocês estão discutindo e propondo, financeiramente, para a gente, qualquer uma delas eu consigo adequação. Tá? Algumas, se não eventualmente na folha ordinária, mas com folha complementar. Até porque a gente fica também muito sujeito nos finais do ano em relação à antecipação do calendário de pagamentos, porque nós temos algumas sentenças judiciais que podem ter, né, de um ou outro problema. E essas sentenças a gente acaba tendo que operacionalizar com folha complementar. Então, a gente se adequa financeiramente. O calendário que vocês estão propondo aí, financeiramente e administrativamente, já que eu participo de todas as reuniões, para mim, qualquer data está adequada, tá ok? Só vou fazer mais uma colocação, já te passo a palavra, Paulo. É que na reunião de dezembro, gente, talvez a gente tenha que fazer a primeira no dia 1º de dezembro, que é uma terça-feira, e que é uma semana seguinte ao dia 23. Então, se tivermos que adequar a 1ª de dezembro para terça-feira, eu acredito que o melhor seria adequar o dia 2 de novembro para uma terça-feira e ficar nas datas. É que novembro tem 5 segundas-feiras, então dá os 15 dias. Porém, quando chega em dezembro, a gente encavala. Se nós fizermos no dia 23 de novembro, que é uma segunda, nós vamos ter que fazer a próxima no dia 1º de dezembro, que é a próxima terça-feira. Então, vai encavalar uma reunião na outra. Por isso que eu sugeri no dia 3 e 16 de novembro e dia 1º e 14 de dezembro. Porque daí fica com um intervalo de 15 dias entre uma e outra, os 2 meses, que são os 2 meses finais. Entendeu? Essa era a colocação, para vocês olharem. Se vocês pegarem o calendário, vocês vão ver que assim fica mais fácil de visualizar. Claro, você não teria problema fazer no dia 9 e no dia novembro, se fosse só novembro, mas eu estou olhando o mês de dezembro, eu estou organizando o próximo mês, entendeu? Então, para organizar o próximo mês, a gente teria manter no dia 16, mas eu deixo que a maioria defina, para mim não tem problema. Sandra, o fato de ser no dia seguinte das eleições, para vocês que estão aí na ativa, não interfere em nada, não, né? Não. Não. Paulo, você queria falar? Não, você já falou, era isso. Nada, desculpa. Pois não, André? Só uma colocação. Queria lembrar 2 coisas. Independente das datas que forem escolhidas, a gente está discutindo o retorno às reuniões presenciais, mas ainda nós temos, na impossibilidade de espaço físico adequado, a possibilidade da reunião ser virtual, uma ou outra reunião, isso não vai fazer tanta diferença,
E nós temos a possibilidade de utilização aqui do Instituto, porque nos horários da reunião eu já não tenho mais os servidores aqui. Eventualmente a gente pode ampliar o espaço, claro que a gente vai ter que adequar a pauta. Por exemplo, se a gente for fazer uma apresentação ou uma reunião colegiada, colegiada não, uma reunião conjunta com os conselhos, talvez fique comprometido, mas só esse grupo do Conselho Administrativo, presença, por exemplo, não vejo inviabilidade. Então, a gente consegue adequar caso o Fábio não consiga a agenda completa na Câmara Municipal. Ok. Perfeito. Então, não concorda que seja na terça-feira e na segunda, dia 16. Levanta a mão quem não concorda que mude do dia 2 de novembro para o dia 3. Então, todo mundo concorda? Agora, quem concorda? Faz um joinha quem concorda. Fica mais claro. Não, eu concordo com a data que o Fábio passou, 9, 23, 7 e 14 de dezembro. Alguém mais concorda com a data do Edu, a proposta do Edu? Sinceramente, para mim, qualquer uma delas está de bom tamanho. Para mim também, sem problema. Só me adequo à Câmara. Tá. Gente, mas aí a gente fica no empate. Tem que decidir a data, né? Tem que decidir a data, né? É 3 e 21. Vamos fazer assim, ó. Quem concorda com o dia 3 e 16? O 16 não mudou nada, só mudou o dia 2 para o dia 3 de novembro. Quem concorda? Paulo, Fábio, 3 concorda? e 16. Edson, Eric e Nara. Então, Edu, a maioria venceu. Pronto, fica mais fácil assim. Então, as próximas reuniões de novembro serão no dia 3. Sem indução. Democraticamente, Sandra. Democraticamente induzido. Mentira, para de graça. E as reuniões de dezembro, previamente, no dia 1º e dia 14. Estamos previamente já marcados. Tá bom? 13, 16, 11, em dezembro. Viu, gente? No caderninho. Amanhã eu já confirmo para vocês o espaço da Câmara, Estou tá sem bom? calendário aqui, continua de 2ª de dezembro? Continua, a única que vai mudar é do 1º, tá bom? Dia 1º é uma terça. Vai ser uma terça, tá bom? Mais alguém quer trazer algum assunto para a discussão? Não. André, você faça uma breve explicação, de novo. Eu sei que você exaustivamente já explicou isso, mas assim, bem resumido mesmo, André, do porquê que a prefeitura efetua os descontos na folha de pagamento durante a vida ativa do servidor, e quando eles estão se aposentando, eles estão sendo glosados, estão ficando sem 50% do salário, que algumas pessoas não conseguem entender, e de fato é difícil entender por que você contribui com 100% e depois você perde 50% glosado. Eu já tentei explicar que é porque a determinação do Tribunal de Contas não é nossa, mas as pessoas ainda acham que a Pauliprev é o responsável por isso. Depois que eu tentei explicar já para uma amiga servidora que quem efetua os descontos é a prefeitura, quem faz as leis é o executivo e aprovado pelo legislativo, e que a Pauliprev só cumpre determinações legais. Mas eu acho que, se você puder fazer um resuminho bem simples para que a pessoa possa entender, eu vou ficar muito agradecida. É possível? Claro. Não é muito fácil você explicar isso tão resumido, né? Ainda mais eu que falo bastante. Mas eu vou tentar bem sucinto. O que acontece é que nós temos legislações que determinam
o que pode, o que não pode, os proventos de aposentadoria. No nosso caso, nós temos aqui em Paulínia a Lei 17, que disciplina a forma como isso é feito, e nós temos as legislações federais que impactam isso também. Lembrando que nós temos as formas de cálculo e os fundamentos em que existem as concessões de aposentadoria. Então, há muita confusão entre os servidores com a questão da integralidade com paridade e proventos integrais. O que acontece? Proventos integrais é aquele provento que ele é determinado e calculado na forma da Lei 10.887 de 2004, que é uma lei federal, que é aquela legislação que fala que você faz uma média ponderada de tudo aquilo que você contribuiu ao longo da vida, e aí eu não vou me ater na forma do novo cálculo para essa aposentadoria do regime geral, posterior à emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, porque nós não tivemos reforma local. Então, para não causar confusão, como que você faz? Você pega todas as contribuições, ou seja, toda a base contributiva daqueles descontos realizados pela Prefeitura ou pela Câmara, faz o cálculo dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94, faz uma média ponderada disso, aplica os índices de correção, são os mesmos índices de correção do regime geral, do INSS, faz um cálculo sobre essa média, você tem o provento, que sobre esse provento pode ser integral ou proporcional de acordo com a fundamentação da aposentadoria, se é por invalidez proporcional, se é especial pela média, se é uma aposentadoria por idade. E nós temos as aposentadorias com integralidade e paridade, que só são de direito daqueles servidores que se tornaram estatutários, segundo a jurisprudência federal, até 31 de dezembro de 2003, que é outra confusão que acontece. O servidor não basta ter entrado no serviço público em qualquer situação de regime previdenciário anterior a 2003, ele tem que ter se tornado estatutário até 2003. Aí esses têm o direito ao cálculo da aposentadoria com integralidade e paridade. E é aí que tem todo o problema. Porque nós temos, resumidamente, algumas classificações das naturezas contributivas das nossas verbas, que são as de natureza permanente, a indenizatória e a transitória. As permanentes definidas em lei é o que trazem o direito a essa somatória na aposentadoria com integralidade. As indenizatórias e transitórias não, porque não tem previsão legal. Elas acabam sendo utilizadas no cálculo pela média, que é aquele cálculo que eu expliquei da Lei 10.887 de 2004. Mas na integralidade e paridade, elas não fazem jus. E aí o que tem acontecido? As nossas legislações locais, historicamente, e sempre lembrando, quem faz a lei, quem propõe a lei, é sempre o Poder Executivo, a Prefeitura, e quem aprova a lei é sempre o Poder Legislativo, a Câmara, e depois sanciona. O ente previdenciário, a autarquia, nós, Pauliprev, constituída pelo seu corpo de funcionários, sua diretoria executiva e seus conselhos, nós cumprimos o que está determinado na lei. Não nos cabe fazer a lei e nem interpretar a lei, mas cumprir. E aí o que acontece? As legislações locais, ao longo da história do município, foi criando uma série de adicionais, uma série de contribuições sobre esses adicionais, que é o que a gente costuma chamar, né, não é nem técnico, mas acaba se tornando um termo técnico, dos penduricários das folhas de pagamento, ela foi criando com previsões de verbas de natureza indenizatória ou transitória. Então, no caso que você citou, por exemplo, Sandra, os adicionais da guarda, o Eric aqui é um representante da guarda, adicional de risco, o prêmio motorista, que inclusive existe uma outra discussão sobre a caracterização do pagamento do prêmio motorista para os guardas, acho que o Eric
tem acompanhado isso. Essa verba, esse adicional de risco, ele foi criado como uma verba de natureza transitória por exercício da função de guarda. Tanto é que você tem 2 percentuais, o de 30% para o guarda que trabalha desarmado e o de 50% do guarda armado, ou seja, ela é uma verba característica daquele cargo, daquela função de guarda. Então, caracterizada por legislação como de natureza transitória e sem o tratamento legal adequado dado a essa legislação lá atrás, quando ela foi criada, ela se tornou uma verba passível de ser glosada, de ser questionada pelo Tribunal de Contas. O Instituto Pauliprev, ao longo da sua história, e isso é um questionamento que o IDU sempre trouxe desde do outro conselho que ele fez parte, ele usava memórias de cálculo baseada na ficha financeira do município, com toda a natureza contributiva. E foram criadas aposentadorias com cálculos híbridos, uma mistura entre o que a legislação falava sobre o direito e a forma do cálculo da aposentadoria com integralidade e a memória de cálculo da aposentadoria com proventos integrais, que, embora pareça a mesma coisa, não é, técnica e legalmente falando. Em 2013, nós tivemos um fato relevante no Instituto. Se alguém tiver curiosidade, aqueles que nos leem, e aí serve como até informação, Sandra, para quem te questionou, se as pessoas tiverem a preocupação e o cuidado de analisarem as contas do Instituto e o relatório sobre o balanço geral do Instituto no Tribunal de Contas, ele aponta claramente em 2013 a denúncia que houve dos servidores de Paulínia em relação ao cálculo da aposentadoria e na forma como isso foi feito. Então, nós temos um fato relevante em 2013, questionando essas fórmulas de cálculo, baseado na natureza contributiva das verbas e dos descontos realizados pelos entes empregadores. Nesse caso, ente empregador é sempre a prefeitura e a Câmara, o Pauliprev só é empregador dos seus próprios servidores e só a partir de 2018, quando houve o concurso e o preenchimento das vagas, e essa denúncia, esse pedido por uma análise mais aprofundada do Tribunal de Contas, que parte do próprio município, faz com que o Tribunal de Contas comece a pegar todos os casos de integralidade com paridade de maneira individual e não mais por amostragem. Isso feito, eles começaram a separar as naturezas contributivas, o que era de natureza permanente, o que era transitório e indenizatório. Com isso, aquelas verbas que na legislação local, estadual ou federal não faz parte daquele elenco de verbas de natureza permanente, acabaram sendo glosados. Esse é o corte de salário. E quem dá aso a essa demanda, e não é só a partir da discussão dessa denúncia realizada, é a própria legislação local. Porque a legislação local, quando ela fala das verbas de natureza contributiva, ela fala que incorpora-se para fins de vencimento apenas o adicional por tempo de serviço. O Pauliprev, e isso não é mérito nosso e nem responsabilidade nossa apenas, por diversas vezes, inclusive por atos dos próprios conselhos, já notificou a Prefeitura, o Ministério Público, em relação à necessidade de adequação das nossas legislações. Porém, todas as análises jurídicas acabam esbarrando nas questões das jurisprudências federais. Ou seja, nem sempre aquilo que é intencionado é possível. Então, entendemos, enquanto Pauliprev, que nós temos a responsabilidade, enquanto instituição, de continuar brigando por esses acertos. Nós apresentamos todos os recursos possíveis no Tribunal de Contas, lembrando que só agora, em 2020, casos de 2015 que estavam sobrestados com recurso foram julgados, ou seja, servidores durante 5 anos continuaram recebendo verbas que eram consideradas indevidas pelo Tribunal de Contas, até que o trânsito da sentença fosse julgado definitivamente.
Ou seja, o Pauliprev, independente da gestão e do curso, e eu posso falar mais abertamente pela nossa, porque eu tenho muito mais propriedade e me debruço muito mais sobre os casos de hoje, nós temos feito todas as demandas possíveis junto à Prefeitura e ao Tribunal de Contas para adequar essa situação. Mas não é uma situação simples, não é uma situação nova, não é uma situação criada agora, mas o reflexo dela, ela permeia as nossas últimas contas e vai continuar permeando as próximas, porque nós temos casos que estão demorando de 2 a 5 anos para serem julgados no Tribunal de Contas. E tem algumas coisas que também são muito importantes para serem levadas em consideração, e aí é um alerta que eu faço a nós servidores, porque hoje, graças a Deus, todos nós somos servidores. Quando a gente vai discutir um estatuto de categoria específica, como o Estatuto da Guarda em 2016, quando a gente vai discutir o PCCV, como as leis 65 e 66 de 2017, lembrem-se que existem servidores inativos com direito à paridade. E por que eu estou falando isso? Porque quando você vai pensar num plano de carreira, e aí eu estou falando das 3 legislações específicas, você sempre pensa no plus, no que você quer a mais, de qual gratificação você vai criar, de qual adicional, de qual prêmio você vai criar, mas você não pensa na natureza contributiva ou na natureza jurídica daquilo que você está criando. Esquecendo que não só quem já está na inatividade, mas quem está ativo e um dia vai se aposentar, mais cedo ou mais tarde vai ter esse reflexo na sua vida funcional. Por que eu estou falando isso? Porque nós, servidores, perdemos a oportunidade, por algumas vezes, de estarmos tratando dessas questões. Quando a gente cria um adicional que vai me trazer reflexo futuro, beneficiando quem está na ativa, eu não posso esquecer que eu poderia usar esse impacto financeiro que eu criei para resolver um problema do passado que vai refletir também no meu futuro. Isso aconteceu nas discussões do Estatuto da Guarda em 2016, e quem acompanha as reuniões sabe, porque eu já falei isso várias vezes, isso aconteceu em 2017, e no futuro, e eu estou trabalhando arduamente para que isso não aconteça, a gente vai continuar tendo problema pelas legislações mal feitas. Então, eu estou aproveitando esse gancho da glosa para, mais uma vez, ratificar. A glosa é uma determinação do Tribunal de Contas, que é quem nos fiscaliza e quem registra a aposentadoria do servidor. Nos cabe apresentar todos os recursos e todos os questionamentos até a última instância. Isso nós temos feito. Qualquer servidor que queira acompanhar o seu processo administrativo de concessão de aposentadoria, ele consegue acompanhar isso nos anais do Tribunal de Contas. Nós usamos todos os recursos, mas depois disso se tornar uma determinação, o que cabe ao Instituto e aos seus conselhos é cumprir a determinação sobre a penalização individual de cada um de nós com a responsabilização civil e financeira sobre a restituição dessas situações. E o Instituto não esqueceu, nós temos demandas desde o ano passado, junto à municipalidade, para adequar a base contributiva desses descontos realizados. A Câmara, o ano passado, já tomou algumas medidas em relação a isso, o Fábio sabe, excetuando alguns descontos que eram feitos. A Prefeitura, em breve, deverá fazer isso também para adequação local, mas nós temos que tomar muito cuidado com as revisões futuras, porque pode implicar na impossibilidade da regularização das aposentadorias do passado. Ou seja, não é uma situação simples, é uma situação que todos nós, Pauliprev, hoje, estamos acompanhando e fazendo o máximo possível para resolver, mas que fique claro, nós não criamos, nós não somos os responsáveis, e por mais boa vontade, por mais interesse que nós temos, a gente não consegue resolver sem o Poder Executivo e o Poder Legislativo acompanhando para e passo. E mais um alerta, lembrando disso, não vamos acreditar em promessas vazias daquilo que não é possível ser feito.
Temos que ter responsabilidade com o que nós estamos recebendo de informação e trabalhar o máximo possível para regularizar aquilo dentro da legalidade. Não adianta criar adicional, abono, para empurrar com a barriga, porque daqui a alguns anos nós estaremos com problemas tão sérios quanto os de hoje a serem resolvidas pelas próximas gerações de diretores e conselheiros do Poliprev. Desculpa, eu não consegui ser muito rápido, Sandra, mas eu achei importante falar isso. Assim, é o máximo que eu consegui resumir, tá? Eu estou aberto a qualquer pergunta que queira fazer. Posso falar, Sandra? Pode, Nara. Até que, assim, eu acho que a gente é questionado isso o tempo todo, né? Eu acho que você colocou o principal problema, eu coloco o principal problema que hoje, para mim, é os guardas por causa do montante, né? E isso faz diferença na vida deles. E foi uma discussão, vocês lembram daquela comissão? Que foi eu, a Nívia, o Guilherme? Então, eu, pelo menos, eu não tive resposta, porque a gente fez todo o relatório, havia duas propostas ali para tentativa de solução do problema, uma seguia na questão das antinomias, né, das leis, tentar corrigir, a outra seguia numa ideia de caracterizar como uma verba permanente, então foi tudo isso para o relatório, eu sei que parou no jurídico da prefeitura, por quê? Foram ideias, né, então a comissão não tinha uma igualdade de ideias, vamos falar, né, ela não foi uma comissão muito simples, porque é uma discussão que é difícil de achar uma solução. Mas teve todo um relatório, foi para o jurídico, inclusive acho que a Nívia tem ele na íntegra. O que talvez seria uma satisfação seria ver que pé que ficou e dar uma devolutiva dessa comissão, o que ficou desse relatório, se o jurídico analisou, qual que foi o problema que ela encontrou, né? A gente sabe que uma proposta de criava assim, um impacto financeiro, porque estava difícil de escapar disso, mas que teria que ser analisado quanto ficaria. Eu sei que foge da nossa aqui, competência enquanto conselheiro, mas, de repente, cobrar um pouquinho de que pé que está e trazer isso como retorno, talvez seja um momento, assim, pelo menos, de acolher, né? Até acho que isso deveria ser um papel do sindicato, mas já que, enfim, a gente, às vezes, pode fazer esse acolhimento, eu uso essa palavra, né? Extrapola o nosso papel, mas a gente pode fazer esse acolhimento, né? Junto ao executivo, até entendendo que o Breda teria muito mais interlocução, de conversar, então qualquer outra pessoa aqui, ou o próprio órgão sindical no momento também. Então é isso. Sandra, Pois não, Fábio. lembrando tudo isso que o André falou também, esse que você falou, questionamentos, né? Muita gente fala, eu aposentei no mesmo mês que o ciclano, que o fulano tal, só a minha aposentadoria pegou. Acontece que até acho que uns 5 anos atrás, o André pode me corrigir, era feita auditoria por amostragem, não era nada lançado no Aldesp, era muita coisa. Na Câmara tem caso que duas pessoas entraram juntos, se aposentaram praticamente no mesmo mês, e de uma glosou algumas coisas e da outra está até hoje. Você entendeu? Então a pessoa também às vezes tem que entender que não é que a gente Poliprev não faz nada, a gente não faz nada. Tem tudo isso daí. Hoje lançou, cadastrou lá, fez a aposentadoria, lançou na Aldesp, já era. É todo mundo igual. Então também tem muita gente que questiona por que fulano, ciclano, né? Tem isso daí também, principalmente o pessoal mais antigo. Eu entendo, não é fácil não. Isso é verdade. Bom, em resumo, uma coisa é fato. Quem efetua os descontos na folha de pagamento dos servidores é o ente contratante, que é a prefeitura, não é o Poliprev. Eles efetuam os descontos das verbas transitórias, permanentes, tem um outro termo, esqueci, de modo global. Acontece que a gente vem batendo nessas teclas ao longo desses anos todos, que enquanto não rever as leis que permitem esses descontos, não vai estancar essa sangria. A Nara bem colocou que já teve uma comissão, que já sentou, que já tentou discutir o assunto, mas isso demanda tempo, vontade política e um monte de outras coisas. Não é simplesmente sentar lá, vamos rasgar 17, vamos rasgar 18 e vamos reescrever. Não é assim, né? As coisas não são assim tão simples como a gente gostaria.
Mas, em resumo, enquanto as leis não forem reformuladas, as glosas pelo Tribunal de Contas podem continuar acontecendo. E, como bem disse o Fábio, independe da vontade do Paulo-Prev. O Paulo-Prev apenas faz aquilo que o Tribunal de Contas determina. O Paulo-Prev não vai pagar tais verbas. E se a Paulo-Prev continua pagando, contrariando uma determinação do Tribunal de Contas, responde judicialmente, pessoalmente, o CPF de todos nós. Então, em resumo, é isso. Infelizmente, eu sei que é difícil de entender, você contribuiu o tempo todo e na hora de receber você não poder receber o que você contribuiu. Eu entendo a frustração, e isso não acontece com um ou com outro, com todos nós. E algumas verbas já não sofrem mais esses descontos. Vale frisar isso, algumas coisas já mudaram. Lá no passado, descontava-se pelo previdenciário sobre de saúde, isso já não acontece mais. Então, me perguntaram também se não é sobre todo que incide os 14%, que agora é 14%. E eu disse que não é sobre tudo. Mas sobre algumas verbas não tem o que fazer. Infelizmente, ainda incide descontos e, infelizmente, o Tribunal de Contas aponta como irregular e tem que glosa. E isso é inerente às nossas vontades, né? Mas era isso que eu queria colocar em respeito à servidora, que é uma querida, que me perguntou, eu queria que o André colocasse. Então, eu agradeço a disponibilidade do André. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu, Sandra. Não? Pois não, meu querido. Vamos falar. Oi. Posso falar? Oi, Sandra. Oi. Pode falar, Edu. Ah, tá. Eu queria colocar aqui que o André fez uma explanação muito boa, né? Em pouco tempo até, achei que pouco tempo, que é disso mesmo. Agora, eu acho, Sandra, que apesar da gente celebrar de que algumas parcelas não desconta, mas acho que também foi injusto para algumas pessoas, porque quem entrou, e o André citou muito bem aí, quem entrou a partir de 1º de janeiro de 2004, isso seria bom se continuasse descontando, né? Para muitas pessoas seria bom, porque iria fazer parte lá na frente da aposentadoria dele. Então, deveria ter, como a lei até regulamenta isso, uma opção do servidor. Aquele que quer contribuir com essas parcelas, inclusive o cargo em comissão, pode pedir para descontar. Então, eu acho assim, e a Nara disse muito bem, e quantas vezes já foi discutido, muitas vezes já foi discutido e não sai do jurídico depois, é de que elas não são, mesmo discutindo tanto, elas não são bem feitas. Elas fogem do caminho que é a realidade, mesmo sendo discutida. Eu acho que talvez por muita mudança de jurídico, muita mudança de pessoas que estão no poder, nos altos cargos, que não entendem disso, que eles não vivenciam a situação do servidor e desses descontos e das leis. Então, quando chega aí, não, assim desse jeito nós não vamos ser prejudicados politicamente. Então, isso muda muito, aí chega no jurídico e não consegue fazer. Mas foi uma explicação muito boa do André, eu acho que é por esse caminho mesmo. Tem verbas que ainda desconto, que não pode ser paga ainda na paridade, integralidade, mas pode ser paga para quem não tem a paridade e integralidade. E que muita gente pode receber essas verbas na aposentadoria. Era só isso. Pois não, Fábio. Mais uma coisa também lembrando, que vai ser mais uma dorzinha de cabeça, né? Aproveitar agora de rever a Lei 17, que a gente também tem que criar uma previdência complementar até novembro do ano que vem, né, André? Então já andar uma coisa junto. Complementar, lembrando que é só para quem iniciar no serviço público, para quem já está, que também no caso, né, acho que foi o Edu que comentou, não lembro quem falou agora, que poderia até entrar a cargo de comissão. Eu acho que eu não concordo, mas, né, a gente já tem que atender o que é bem de cima, né? Mas pensar também já andar junto para não ter que discutir a prova, uma depois já tem que, né? Já tentar andar um pouco junto isso daí. Era isso. Tá
Tá certo. Obrigada, Fábio. Gente, obrigada pela paciência dos assuntos diversos. Fala, Nara. O nosso colega que estava pedindo a palavra faz tempo, Edson. Desculpa, eu não vi. O Edson e o André. Ele queria dar o toque. Na verdade, eu queria falar antes do André. Posso, André? O item que eu queria perguntar, o Edu até entrou agora no detalhe, mais especificamente, o André fez uma fala, André, me corrija aí, tem que ser muito trabalhado a alteração, que dependendo da situação, segundo o que você colocou, pensado, discutido e faz alteração beneficiando o servidor daqui para frente, mas pode jogar uma pá de cal no passado. É isso que eu entendi? Só para... Eu quero só fazer um apanhado geral, porque essa sua pergunta tem a ver com a fala da Nara. Em relação àquele processo que você participou, Nara, no passado, até por obrigação, eu tenho acompanhado o desenvolvimento daquele protocolo na prefeitura. E o que aconteceu? Ele foi para o jurídico, ele teve uma tramitação relativamente demorada, porque é um ponto muito controverso. Se a gente lembrar, por exemplo, pegando assim, eu vou fazer um apanhado para ser rápido, tá? Pegando a fala do Edu, quantas vezes nós discutimos a possibilidade do servidor ter a opção sobre o que seria descontado enquanto contribuição e o sindicato não concordou em colocar essa opção para o servidor, porque com a seguinte fala, como é que o servidor vai analisar hoje o que é que ele vai ter na aposentadoria futura? É a mesma situação dele ter descontado hoje e não levar na aposentadoria futura. Pelo menos ele sabe sobre o que ele está sendo... E quando ele faz a opção, naturalmente ele tem a explicação. Se eu opto por ter a desconto de toda a minha base contributiva, claro, naquilo que é previsto em lei, eu já estou entendendo que eu vou ter uma análise lá no final, e se eu for anterior a 2003, a dezembro de 2003, que eu tenho a opção a integralidade e paridade, ou eu tenho a opção a média. E se eu for depois, é só a média. E a minha média pode ser maior ou menor, de acordo com a minha base contributiva, ponto. Então, ele já teria essa explicação no RH quando ele faz a opção. Isso seria vantajoso para o servidor. A gente não conseguiu implementar ainda, continua em discussão. O que aconteceu com aquele estudo, Nara, foi que a gente passou por alguns percalços. Primeiro, as propostas, aí vamos falar especificamente da guarda. As propostas para a guarda trariam impacto. Por trazer impacto, naquele primeiro momento não foi possível, por conta da prefeitura estar com o índice da lei de responsabilidade fiscal, e ele é tratado por quadrimestre, não vou entrar nessas explicações agora, senão a gente fica aqui até às 10 horas. Mas ela era tratada por quadrimestre, então não era possível. Então você espera. Quando você espera, você entra no momento, a gente precisaria esperar o primeiro quadrimestre de 2020. Aí você pega a pandemia, e aí na sequência vem a Lei 173 de 2020, que cria o estancamento daquilo que pode ser feito até o ano que vem. Soma-se isso o período eleitoral. E soma-se a isso também, e aí assim, eu vou evitar entrar muito em detalhes, mas nós tivemos um movimento de guardas que são posteriores à integralidade e paridade, só da média, questionando a municipalidade e o Pauliprev se seria possível parar de descontar sobre adicional de risco e prêmio motorista. Isso é possível, desde que haja previsão legal. Só que se a gente encampa isso, e isso é uma possibilidade de acontecer, não do Pauliprev encampar, mas de que a legislação assim determine, você emperra qualquer possibilidade de solução para aqueles que foram glosados pelo Tribunal de Contas. Então, nenhuma solução nesse caso é simples. Então, respondendo a sua pergunta, Edson, qualquer coisa que você pense em fazer no futuro, você tem que ter um olhar no passado, porque você pode, por um ato atualizado para resolver daqui para frente,
enterrar qualquer possibilidade, ou impedir qualquer possibilidade de solucionar o que ocorreu no passado. Agora, tudo isso no momento em que a gente está correndo o risco da reforma administrativa, de ter uma nova reforma previdenciária, que a PEC paralela, eu acredito, que volte a andar depois das eleições, que o que está impedindo ela de voltar a andar são as eleições municipais. A gente tem os problemas de uma eventual reforma tributária que pode trazer impacto financeiro direto para a arrecadação do município, ou seja, nada é simples. O ideal é que nunca tivesse sido criado essas situações no passado. Então, gente, vamos olhar para o nosso passado e a forma que foi feito para não repetir os erros no futuro. A gente tem que avaliar muito bem isso agora, no momento eleitoral, porque eu estou vendo muita gente falar para a gente, trazer aqui as discussões para o Pauliprev, muito servidor, de promessas que estão sendo feitas sem nenhuma base legal e que só vai criar problema para o Pauliprev nos próximos 10, 20 anos. Então, assim, eu só queria arrematar dessa forma, porque eu acho que com esse apanhado eu acabo tratando das questões da Nara, do Edson e da fala do também. Tá certo, André, obrigada. Gente, Silene, você fechou sua câmera, tá? Não tá aparecendo você. Faz um tempinho, acho que você... Acho que ela se auto-fechou. Pronto, voltou. Eu deveria ter te avisado antes, né? Desculpa. Gente, o nosso horário, e eu agradeço a paciência e a presteza mais uma vez, André. Obrigada por mais uma vez trazer as explicações necessárias. Agradeço a todos por mais uma vez estarmos virtualmente juntos. Fiquem todos bem, tenham uma boa noite e até a próxima reunião. E nós vamos matar a saudade de longe, mas pelo menos vamos estar pertinho dos olhos. Boa noite, gente. Bom descanso. Obrigada a todos. Fiquem bem. Boa noite.